Olá, amigas! Eu sou Silvana Frota e tem início agora o programa Mulheres no Parlamento. No programa desta semana, vamos receber a superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, a médica com doutorado no Canadá, Ivana Barreto. Ela vai nos falar dos objetivos da escola, o que está sendo feito na questão da capacitação dos profissionais de saúde pública do nosso estado e os projetos futuros. No quadro O que elas fazem no Parlamento, vamos acompanhar o dia a dia de nossas deputadas estaduais e qual a opinião delas sobre o crescimento do número de denúncias sobre exploração sexual de jovens e adolescentes, que dobraram no ano passado. No Ceará, conforme dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, passou de 1.273 casos em 2011 para 2.867 casos em 2013, um crescimento substancial de 125,2%. E no quadro Prata da Casa, vamos conhecer melhor o funcionamento da Casa do Cidadão na Assembleia Legislativa. Aguarde só um instante e nós voltaremos com o quadro O que elas fazem no Parlamento, fazendo uma radiografia dos principais temas debatidos pelas nossas deputadas estaduais. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. A terceira semana de reinício das atividades parlamentares de 2014 foi de muitos debates no plenário da Casa. A deputada Beth Rose, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, por exemplo, levou o tema da exploração sexual e do combate às drogas. Da tribuna da Assembleia Legislativa, ela fez um pronunciamento sobre esses dois temas. Os crimes contra menores de idade, por exemplo, tiveram mais de 3.200 denúncias no ano passado no Ceará, pelos cálculos da Delegacia de Combate aos Crimes de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a DECEC. Depois da denúncia feita, a polícia corre para investigar, levando em consideração somente os casos apurados e transformados em denúncia para o Poder Judiciário, foram 220 procedimentos em 2013. O trabalho coordenado pela delegada doutora Ivana Tibor tem sido muito afetivo, o que podemos chamar de tolerância zero para os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Principalmente tendo visto que esses crimes são muito difíceis de serem denunciados, apurados e provados judicialmente. Há, na maioria das vezes, uma grande dependência da vítima ou da família ao agressor, que na maioria das vezes tem um vínculo muito grande com a criança. Dados nacionais apontam que em 95% dos casos de abuso ou exploração, os agressores são homens e em 38% são o próprio pai ou alguém muito próximo da criança. E 63% das vítimas são meninas. Esses números são muito fortes e revelam essa questão de gênero, apontando a mulher como uma vítima potencial da violência, como também acontece em outros crimes. Mesmo com tantas dificuldades, a doutora Ivana Tibor, segundo a reportagem, considera que a sociedade está mais participativa em relação às denúncias. Por ano, estima-se que são registrados no Brasil 100.000 casos de abuso e exploração sexual e que apenas 20% desta porcentagem chega ao registro das autoridades, o que reforça a demonstração de que a denúncia é muito difícil de ser feita. Nós estamos ao lado da deputada Fernanda Pessoa, ela que é do PL, fez um pronunciamento semana passada aqui na Casa, pedindo maior urgência
das autoridades na questão da exploração sexual de jovens e adolescentes, que dobrou no estado do Ceará comparado com o ano passado. Deputada, quais foram assim, as principais reivindicações, o que a senhora colocou sobre essa questão da exploração das crianças e adolescentes que dobraram? Bem, primeiro a nossa preocupação constante, né, da Comissão da Infância e Adolescente, onde nós estamos desenvolvendo uma campanha, foi desenvolvida em todo o estado, aquela campanha Quem Cala Consente. Então, a questão da denúncia, diz que sim, então usar realmente o telefone, porque muitas vezes essas agressões, essas explorações sexuais são normalmente de pessoas, de parentes, né? Então, a pessoa violentada, aquele adolescente violentada, tem medo de abrir a boca, dizer realmente como é que está acontecendo a sua exploração, porque às vezes é uma carícia, que às vezes tanta carência afetiva que as pessoas já têm, às vezes confunde. Então, confunde aquele adolescente. Então, e normalmente isso tem se agravado bastante. A gente vê pelas manchetes de jornais um aumento muito grande dessas violências. E agora também, com a nossa preocupação também, como vamos ter uma festividade, que é a Copa do Mundo. Então, a gente também tem essa preocupação com os turistas que vêm ao nosso estado, para que as nossas crianças e nossos adolescentes estejam salvos dessa exploração que tanto aflige os pais, as famílias e principalmente a sociedade, nós como parlamentares no modo geral. E um dos pontos fundamentais de grande importância seriam as dessecas. Nós só temos aqui no estado do Ceará uma desseca, uma delegacia especializada aqui no município de Fortaleza. Então, o nosso mandato sugeriu que a gente tivesse outra, pelo menos na região metropolitana de Fortaleza, que a gente sugeriu o município de Maracanaú, não pelos índices do município, e sim pela localização geográfica, e porque a prefeitura disponibilizaria um terreno para a construção dessa desseca. A Frente Parlamentar das Mulheres tem feito um grande trabalho na Assembleia Legislativa, que são visitas a todos os institutos que prestam serviço de saúde à mulher cearense. Nos primeiras visitas nós fomos ao CRIO, depois ao ICC e ontem fomos para o IPCC, né? E vamos na segunda-feira para o Hospital da Mulher, para poder a gente fechar o ciclo, para ver exatamente como está sendo feito a lei dos 60 dias, que é para começar o tratamento do SUS para o câncer, né? E na visita nós que fomos ao CRIO, percebemos um problema muito sério, que é a questão das biópsias, a demora no resultado das biópsias, que a mulher tem que começar o tratamento, ou um câncer de mama, um câncer do útero, ou qualquer outro tipo de câncer, quanto mais cedo for detectado aquele tipo de câncer, a cura. Então é isso que a gente pede, para que a lei dos 60 dias fique em vigor e que essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes e todas as mulheres, no modo geral, possam ter, homens e mulheres, né, possam ter realmente essa lei eficaz. Uma coisa que é importante, Silvana, a gente comentar e pedir a divulgação, que essa casa tem um papel fundamental na divulgação dessa lei. É a lei conhecida como Rouanet da Oncologia. Não tem a Rouanet da Cultura? Pois agora tem a Rouanet da Oncologia, onde se destina 1%, as empresas vão destinar 1% para todo o tratamento do câncer, para levar essas entidades que trabalham com o câncer. Então a gente tem que fazer uma campanha aqui nessa casa, para que as empresas comecem a doar no seu imposto de renda esse 1% para poder ajudar milhares de cearenses no tratamento do câncer. Deputada Eliane Novaes, ela que também faz parte da Frente Parlamentar Feminina em defesa da mulher. Deputada, vem aí o carnaval, maior preocupação. Qual a sua visão sobre isso? Temos poucas delegacias, o que é preciso fazer? Olha, na verdade, nós vamos receber o maior evento mundial, que é a Copa do Mundo. Eu acho que a preocupação maior é o evento, né? Nosso dia a dia já é atormentado por essa exploração sexual, né? E o Disque 100 tem essa característica de estimular a denúncia, porque às vezes as crianças são violentadas geralmente dentro do próprio lar,
dentro das escolas que elas estudam e, portanto, nós precisamos de um cuidado muito maior. Então, a campanha que aconteceu aqui em todo o estado do Ceará e que agora nós estamos, né, está sendo feito na cidade de Fortaleza, especialmente porque o evento vem para cá, para que as famílias estejam mais preparadas para observar suas filhas, seus filhos, se eles estão sofrendo abuso sexual. Portanto, esse é um crime praticamente que a gente tem que extirpar da nossa sociedade, mas logicamente através do monitoramento, através de campanhas e que as famílias estejam bastante atentas. Então, nesse momento, a gente pede isso, né? O envolvimento das autoridades, que acompanhem os familiares, nas escolas também observem o comportamento das crianças, quando elas estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, né, e aí pode estar sofrendo abuso sexual. Portanto, eu acho que a deputada Beth Rose, que preside a Comissão da Infância e Adolescência, traz esse assunto, e é um assunto que diz a cada um de nós, além dos parlamentares, né, os gestores públicos têm que ajudar nessa campanha para disseminar no estado do Ceará a violação de direitos humanos quando criança e adolescente, principalmente o abuso sexual. Então, Disque 100 para aqueles que estiverem sabendo de algum caso desse, de um vizinho, uma vizinha, e, portanto, acho que a gente agora, nesse período carnavalesco, principalmente, que é o abuso de bebida alcoólica, pode estimular também o abuso contra as crianças e adolescentes no nosso estado. Nós dedicamos esse ano a questão da saúde da mulher. Então, nós tivemos no CRIO, tivemos no Instituto do Câncer, estivemos no Instituto de Prevenção do Câncer e, portanto, na próxima semana nós vamos ao Hospital da Mulher, vamos visitar o Hospital da Mulher no Maracanaú, vamos ao Centro de Diabetes. Então, nós estamos com uma série de visitas e essas visitas vão se tornar num relatório que nós vamos encaminhar ao governo do estado do Ceará, aquilo que precisa melhorar, né, no atendimento à saúde da mulher. Então, eu considero isso bastante relevante, dizer que essa dedicação da Frente Parlamentar esse ano à saúde da mulher requer que nós estamos identificando as dificuldades de biópsias, dificuldade de atendimento, como é que o interior, se os pactos feitos com o interior do estado estão sendo cumpridos. Nós já recebemos o relatório do IPCC e isso não está acontecendo. Tem situações graves, que municípios que não estão atendendo a pactuação da saúde da mulher. Aguarde só um instante e nós voltamos com o quadro Conversa de Mulher, com a superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Ivana Cristina Barreto. E pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. No Conversa de Mulher desta semana, recebemos a superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Ivana Cristina Barreto. Ivana Barreto é doutora na área de pediatria da Universidade de São Paulo. Tem estágio pós-doutorando no Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Montreal, no Canadá. É mestre em saúde pública, professora adjunta da Universidade Federal do Ceará de Medicina de Sobral. É membro também do quadro permanente de docentes do mestrado em saúde pública da UFC. Ivana Barreto publicou 16 artigos em periódicos especializados e 65 trabalhos em anais de eventos. Em 2007, em coautoria com Luiz Odorico Andrade, publicou o livro SUS Passo a Passo, Normas, Gestão e Financiamento. Possui mais de 6 capítulos de livros publicados, entre eles Atenção Primária à Saúde e Estratégia em Saúde da Família, no Tratado de Saúde Coletiva de UCTEC, em 2006. Parabéns, Ivana, pelo seu currículo. Realmente a gente vê que você, está à frente de uma instituição importante e é uma mulher. Esse quadro, Ivana, eu gostaria de explicar para você, sempre traz mulheres que têm uma atuação diferenciada, no estado do Ceará em vários segmentos. Ivana, eu gostaria que você iniciasse a nossa entrevista dizendo para a gente há quanto tempo você é superintendente da Escola de Saúde Pública. Há 3 anos eu fui convidada pelo governador Cid Gomes para assumir a superintendência da escola e aceitei e iniciei lá meu trabalho.
Mas a escola já tem 20 anos, não é isso? A escola foi fundada em 1993 na gestão do Dr. Ciro Gomes. Coincidência, né? Por coincidência. E na época, eu não diria que é uma coincidência, eu acho que é uma decisão política, não é, dele, inclusive a doutora Ana Maria Cavalcante, que na época era secretária de Saúde do Estado, ela sempre diz que no momento em que o Ceará passava por uma seca importante e houve uma sobra de recursos de um financiamento do Banco do Nordeste, e ela propôs ao governador a construção dessa escola e o governador aceitou. E muita gente questionava como é que um Estado, passando por um momento de seca, investe numa escola de saúde pública. E depois disso, né, a escola mostrou porque que foi importante investir nela. Eu tenho uma clareza muito grande hoje de como a escola, que hoje ela é a terceira do país, fica atrás apenas da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, da Fiocruz, e da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, como que essa escola tem sido importante para a saúde pública e para o Sistema Único de Saúde no estado do Ceará. Ok. E quais são os objetivos, assim, qual é a finalidade da Escola de Saúde Pública? A Escola de Saúde Pública, o seu principal objetivo é de educar permanentemente os trabalhadores da saúde, sejam trabalhadores de nível fundamental ou profissional, de nível técnico e também de nível superior. E principalmente capacitados para atender às necessidades de saúde da população e da rede de serviços de saúde que o Estado está implantando. São enfermeiros, explicando mais especificamente, são enfermeiros, médicos, auxiliares. Exatamente, são agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, técnicos em hemoterapia, em patologia, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos, enfim, só das profissões de nível superior nós trabalhamos com 14 profissões. Eu sei. E para chegar a obter o curso, é necessário uma seleção ou é só uma indicação da instituição? Então, nós temos várias situações. Na maioria dos casos, os profissionais que vão passar por cursos na escola são indicados pelos secretários municipais de saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde ou por chefes de serviços. Em outras situações, nós fazemos seleção. Por exemplo, nós vamos agora estamos passando por um grande processo de seleção agora para residência médica, que o Estado ele financia, investe anualmente 15 milhões em bolsas de residência médica. Nós estamos passando por um processo de seleção. Nós temos residentes em toda a rede hospitalar do Estado, também na Escola de Saúde Pública, em parceria com secretarias municipais de saúde, mais de 300 residentes médicos. Então, esses fazem uma seleção. Vamos também oferecer agora, está sendo publicado essa semana, um edital para residência multiprofissional em saúde. A residência multiprofissional ela é ofertada para as outras profissões de saúde, como enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, assistentes sociais, enfim, são 14 odontólogos, são 14 profissões de saúde. E nas residências multiprofissionais nós temos modalidades comunitárias e modalidades hospitalares. E essa seleção, o edital está sendo lançado essa semana e são 341 vagas. E é um processo, a residência multiprofissional são 2 anos de duração, uma carga horária de mais de 5.000 horas, porque também uma outra característica da Escola de Saúde também no final de semana, porque esses profissionais trabalham, não é isso? Também. Então, também, a residência é um processo de educação. Aliás, todos os cursos da escola são educação pelo trabalho, para o trabalho e com o objetivo de melhorar o trabalho. Então, a escola ela é muito voltada para a formação do profissional, do trabalhador em saúde, para que ele responda às necessidades do serviço da rede de saúde. Então, a residência, por exemplo, ela é, por excelência, uma modalidade de pós-graduação em que a maior parte da carga horária, ela se dá dentro dos serviços de saúde. Então, nas modalidades comunitárias que nós temos, como, por exemplo, a saúde da família, a saúde mental e a saúde coletiva, a saúde da família, o residente fica em centros e postos de saúde, trabalhando também na comunidade, com as equipes de saúde da família. Na saúde mental,
eles estagiam em centros de atenção psicossocial, nos CAPs, no SAMU, em hospitais também psiquiátricos, então eles percorrem a rede de serviços de saúde. E na saúde coletiva, que eu fico muito feliz da gente também ter um programa de saúde coletiva, nós estamos formando sanitaristas, nós estamos formando pessoas profissionais que vão ser gestores do nosso sistema de saúde. Sistema de vigilância sanitária, né? Todo o sistema público de saúde, porque o sistema público de saúde ele envolve a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, todo o programa de vigilância à saúde em si, vigilância epidemiológica, que é o controle das doenças infecciosas, os programas de imunização e a gestão da rede de serviços de saúde, que é a relação dos serviços, do posto de saúde com a policlínica, da policlínica com o hospital, da policlínica com o SAMU, com as emergências. Então, é toda essa rede de se articular, planejar e gerir toda essa rede de serviços. Ok. Ivana, pelo que eu vi aí, é uma quantidade enorme, né, de cursos que a escola oferece. Qual é a demanda maior? Qual é a demanda maior por cursos? Seria por residência médica? Qual seria? Todos os nossos cursos são muito demandados. Eu acho difícil dizer aqui qual é, por separar, exemplo, né? A residência médica ela é muito concorrida. A gente precisa, é uma das metas da escola, nós ampliamos, nós temos um projeto de expansão da residência médica no estado do Ceará, e esse ano a gente está conseguimos aprovar vagas de residência médica em Juazeiro, no Hospital Santo Antônio, de cardiologia, neurologia, de neurocirurgia e cardiologia também. Conseguimos aprovar agora recentemente na Comissão Nacional de Residência Médica um programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia e um programa de residência médica em psiquiatria no município de Iguatu. Então, uma coisa nova, porque nós não tínhamos residência médica em Iguatu. Em Sobral também nós estamos aumentando as vagas de residência médica e em Fortaleza. Então, a residência médica é muito demandada. Para você ter uma ideia, Somente agora que nós temos 2 hospitais regionais, né? E a demanda também cresceu, né? Não só era demandada, como é uma necessidade muito grande para o serviço de saúde, porque a rede estadual de saúde está se expandindo e ela precisa de profissionais, de médicos especializados. Por exemplo, algumas especialidades existe uma carência muito grande, como por exemplo na anestesiologia, né? A própria clínica médica, a pediatria. Então, existe uma carência. Às vezes, a gente deixa de abrir serviços ou adia a abertura de um serviço por ausência dos profissionais. Então, a gente está correndo aí para aumentar o número de vagas, o máximo possível. A gente aumentou 106 vagas nos últimos anos e estamos trabalhando com a Comissão Nacional de Residência Médica arduamente, continuamente, para que a gente facilite esse processo de criação de vagas de residência médica em todo o estado. Ok. E agora, só em 2013, quantas pessoas foram treinadas, capacitadas lá pela escola? Olha, foram 4.000 pessoas iniciaram e concluíram algum processo formativo na escola o ano passado, em 2013, e 2.500, em dezembro, elas tinham entrado em 2013, mas continuavam em processo formativo, porque nós temos... Então, no total, 6.500 se inscreveram, porque nós temos alguns processos formativos que duram 6 meses. Então, você inicia, por exemplo, no mês de outubro, você só conclui no ano que vem, né? No 2014, agora em março, né? Os cursos de aperfeiçoamento que duram 180 horas, as residências, elas duram 2 anos, as especializações, 1 ano e meio. Então, a gente tem muita gente que iniciou o curso ano passado e continua aí estudando esse ano. Ok. Ivana, e quais são as metas, assim, para os próximos anos da escola? São 20 anos, né? Tem, assim, uma meta forte que vem aí a partir desses 20 anos? Então, eu acho que uma das mais importantes é a gente continuar expandindo a residência médica no estado do Ceará. Eu acho que esse é um dos objetivos mais importantes que nós temos. E também a residência multiprofissional em saúde. E além disso, é difícil você dizer uma meta. A meta é continuar cumprindo a nossa missão como um todo, né? Mas assim, a residência médica, ela é um objetivo bem pontual, importante para nós, que a gente coloca como prioridade por conta da carência, mas a gente precisa também formar técnicos em radiologia, em hemoterapia, em citotécnicos. Esses cursos profissionalizantes que vêm por aí, que cursos são esses? Então, são esses que eu estava comentando. A gente teve, durante a fundação do nosso sistema de saúde, a criação e a expansão, porque houve
na década de 90 e agora, nos anos 2000, nós, já no século XXI, nós tivemos uma expansão muito grande do sistema público de saúde no Brasil, principalmente de unidades ambulatoriais. E aqui no estado de Ceará, o governo do estado está fazendo um grande esforço, não é? Construindo policlínicas, já 17 policlínicas construídas, 2 grandes hospitais regionais, o serviço de atendimento móvel de urgências, o SAMU. Então, tudo isso demanda, os CELS, tudo isso demanda... Especialidade odontológica. Isso, então tudo isso demanda uma quantidade enorme, de um investimento enorme na capacitação de pessoal, porque não adianta você ter os serviços se você não tiver gente capacitada. E agora você me lembrou de uma coisa, quando você fez assim essa insistência, eu lembrei de um objetivo importantíssimo, porque hoje nossa primeira causa de morte em jovens são os acidentes de trânsito e a violência. E aí nós estamos, esse ano e no próximo ano, nós vamos formar esse ano 1.200 profissionais em urgência e emergência e no próximo ano mais 1.200. Então essa é uma de nossas prioridades. Para atuar no SAMU, seria? Para atuar no SAMU, para atuar nas emergências dos hospitais em geral, dos hospitais em cada cidade. O governador está prometendo um SAMU para cada cidade, então serão 184, né, SAMUs. Isso, exatamente. 184 bases de SAMU, onde você vai ter as centrais mais bem, né, equipadas e articuladas. São bases diferentes, de pequenos diferentes e complexidade diferente, mas todos terão então uma base de SAMU, e é preciso que aquele profissional, o motorista da ambulância, que o profissional técnico de enfermagem que vai dentro ou o enfermeiro que vai na ambulância para socorrer, que eles tenham noções de suporte básico de vida. Os médicos e enfermeiros precisam ser preparados para o suporte avançado de vida e assim a gente não desperdiçar, não é, essa infraestrutura toda que está sendo implantada no estado. Com certeza. Ivana, fugindo um pouco da escola de saúde, um pouco mais também dentro do âmago da questão, já que você também é médica, não é? Eu queria que você explicasse, Ivana, por que as doenças, né, como catapora e sarampo, que já tinham sido extirpadas da nossa convivência normal, por que elas voltaram agora? O que você acha que aconteceu? Então, falando primeiro do sarampo, o que aconteceu é que o Brasil ele tem elevadas taxas de imunização contra sarampo e existe por exemplo, quando eu comecei a estudar pediatria, a vacina para sarampo, que isso foi em 1990, a vacina anti-sarampo, ela era aplicada aos 9 meses de idade, tá certo? Como a gente tinha um elevado nível de cobertura vacinal, o governo resolveu passar essa vacina para 1 ano de idade. E existe uma janela imunológica em que a criança ela está ainda sem defesas contra o sarampo entre 6 meses e 1 ano. Mas como a gente tinha um elevado nível de cobertura, isso não era problema. Né? Agora que, e isso é uma coisa tecnicamente correta de ser feita, porque ao fazer há 1 ano, a vacina é mais eficaz. Quando você faz a vacina, quando a criança tem 1 ano de idade, essa imunidade que é provocada pela vacina, ela dura quase que a vida toda. Se você aplica a vacina numa idade menor, a virada imunológica ela é menos eficaz. Então, por isso que o governo colocou para 1 ano. O que acontece é que vieram casos de sarampo de outros países que não têm coberturas tão elevadas. Hoje, com a globalização, com as viagens internacionais, as pessoas se locomovem muito. Inclusive, por exemplo, nós temos países europeus e mesmo os Estados Unidos, nem todo canto tem uma cobertura tão elevada de vacina como o Brasil. O Brasil tem um dos melhores programas de imunização. Aliás, eu queria lhe confessar que a minha neta em Amsterdã teve sarampo. Pois é, você está vendo. Porque em Amsterdã não se aplica a vacina de sarampo também abaixo de 1 ano de idade, por causa disso, né? Então, o que acontece é que nós tivemos casos importados de sarampo e está havendo um surto. Isso não foi falha do programa de imunização. E a catapora? A catapora, ela nunca foi assim um objetivo do governo eliminar a catapora, porque é muito difícil, porque é uma doença de elevada infectividade. Para você ter uma ideia, basta você passar próximo, não precisa se encostar muito não, de alguém com varicela, né, que é a catapora, que você já desenvolve a doença, né? E então, quer dizer, ela foi implantada, a vacina, ela foi
implantada mais recentemente e nós temos, quer dizer, por exemplo, os meus filhos no sistema público de saúde não foram imunizados para varicela. Eu tive que pagar privado. particular. Então, ainda tem muita criança que não recebeu vacina para varicela. Nós temos muita gente que não recebeu vacina para varicela. Talvez valesse até uma campanha agora de esclarecimento, não é isso? Isso, acho que sim. Voltaram a campanha de esclarecimento. Ô, Ivana, eu gostaria que você falasse para a gente também sobre o livro que você publicou em coautoria com o doutor Dorico Monteiro de Andrade, né, que foi também secretário em Capuí, foi secretário em Sobral, secretário de Saúde, secretário também em outras cidades, aqui em Fortaleza também, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco desse livro e dissesse para a gente, sem o SUS, como seria a saúde do brasileiro hoje? É uma pergunta difícil de responder, mas no sentido, não difícil sobre o livro, né? O livro... Porque se fala muito mal do SUS, eu quero que você me diga a realidade desses fatos. Primeiro, o SUS. Quando eu fiz a minha residência em doença infecciosa, que eu fiz no Hospital São José, eu atendi muitos casos de sarampo com pneumonia, casos de tétano neonatal, e isso não existe mais no país. Quer dizer, você está tendo aí um surto de sarampo, mas é uma coisa localizada e que vai ser controlada rapidamente, pontual. Né? Mas eu atendi casos de tétano neonatal que são fatais, ou se não são fatais, deixam a criança totalmente sequelada. Então, isso não acontece mais. Né? A paralisia infantil, que é a poliomielite, não acontece mais. E, às vezes, o sistema de saúde ele é vítima do próprio sucesso. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Você tem uma ideia, não é? No início do século XX, a média de vida do brasileiro era de 40 anos, de 40 a 50 anos. O brasileiro médio vivia só até os 40 anos. Hoje está vivendo 70, né? 70 anos. Então, a mulher, hoje, a média de esperança de vida da mulher brasileira hoje é de 70 anos e do homem é 69 anos. Então, quando a gente chega aos 50 anos, como eu vou chegar brevemente em agosto, né? Você já acumula alguns problemas, é aquela coisa da manutenção, né? Então, você vai, um carro, por melhor que seja, né? Se ele tem 6, 7, 8 anos de uso, 9, ele vai ter um desgaste natural com o tempo, né? E aí é que surgem as doenças degenerativas, como a hipertensão, e crônicas, como a hipertensão arterial, que é uma doença muito comum, diabetes, o câncer. Então, são doenças que têm um controle, que é a vida toda, e hoje, inclusive, se tende a não chamar mais de doença, mas de condições, porque você pode ter uma hipertensão e estar perfeitamente saudável. Toma o seu pequena dose diária de antihipertensivo, faz dieta ou caminha e você está muito bem, ótimo, com a vida produtiva. Assim também o diabetes, você pode ter algum nível de hiperglicemia. Inclusive ou recebendo diabetes. essa medicação, né, pelo SUS. Isso, recebendo a medicação por SUS. Então, eu acho outra coisa, não é? Em casos de doenças graves, eu acompanhei, no início da minha carreira, pessoas que vendiam a casa, que vendiam tudo que tinham para poder se tratar de uma doença grave. E hoje isso não acontece mais, né? Tipo um problema renal, né? Problema renal, hemodiálise, transplante cardíaco. Quantas pessoas não têm acesso? O SUS tem muito problema, é verdade, principalmente hoje no serviço de urgência e emergência, né? Por conta dessa epidemia de violência que a gente vive, o próprio envelhecimento populacional que aumenta a demanda para o serviço de saúde. Então, a saúde, a demanda para a saúde, para o serviço de saúde, ela é infinita. Ela é infinita, nunca vai ser o suficiente, porque quanto mais você vive, mais você quer viver, quanto mais... Então, é uma coisa natural, né? Ela lida com esse problema. Outra coisa, ela tem que funcionar 24 horas, ela não fecha. A educação funciona de segunda a sexta, sábado e domingo para. A saúde não. Muito complexo. Né? É de domingo a domingo, funcionando 24 horas. Então, é um serviço uma política pública extremamente complexa. Eu acho que a diferença que o SUS faz hoje no Brasil é imensa, porque ele trouxe cidadania para as pessoas, trouxe cidadania, de você não precisar, né? Eu acho que precisa melhorar cada vez mais, que a gente precisa avançar, que a gente tem que chegar no nível que realmente o cidadão tem acesso a tratamentos complexos e integrais, sem precisar mexer, precisar de nenhuma intervenção de ninguém para conseguir isso, só por ser cidadão e por ter o seu direito, não é? A isso, por ser cidadão brasileiro. Nós precisamos avançar muito ainda para isso e para ter serviço de qualidade.
mas sem dúvida nós avançamos muito. Eu não sei se hoje o brasileiro estaria vivendo como está, em média, 70 anos, se não fosse o SUS. Ok. Ivana, nós estamos chegando ao final do nosso quadro Conversa de Mulher. Mais uma vez, obrigada. Eu deixo os instantes finais para as suas considerações finais também sobre a escola, sobre o trabalho da escola. Então, Silvana, eu queria agradecer a você o convite. Eu acho o programa extremamente interessante, né? Eu acho que você me fez uma pergunta sobre o livro, e eu acabei não falando. Então, o livro, para mim, o nome do livro é SUS Passo a Passo, que eu escrevi com o Odorico, que é meu companheiro da vida toda, né? E realmente a nossa vida, a minha e a dele, Odorico, foi dedicada ao SUS, à construção do Sistema Único de Saúde no estado do Ceará. Nós começamos trabalhando junto no município de Capuí, depois no município de Quixadá, no município de Sobral. E eu mando um abraço a todos os nossos amigos, né, a todos os nossos companheiros de trabalho, colegas, que a gente conviveu em todos esses municípios. Fortaleza e Brasília. Fortaleza, e depois o Odorico foi a Brasília e eu fiquei trabalhando aqui na escola. Tive essa grande honra, né, de ser convidada para trabalhar aqui na Escola de Saúde Pública. Então, nossa vida realmente é de dedicação para a promoção à saúde pública, à saúde de toda a população, principalmente daqueles que precisam. Ok. Muito obrigada a você. Não saia daí e nós voltamos em instantes. E pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. No quadro Prata da Casa, nós viemos conhecer de perto como funciona a Casa do Cidadão, que é também coordenada por uma mulher, no caso, a Mirla Vieira. Olá, Mirla, tudo bem? Tudo bem. Mirla, qual é o trabalho que a Casa do Cidadão oferece à população? A Casa do Cidadão oferece o serviço de identidade e CPF e o Sejus Cartório. Lembrando que a identidade, a primeira e segunda via, e o CPF apenas a primeira via. A pessoa já sai daqui com o documento automático ou precisa esperar um tempo? O CPF, sim, é entregue na hora, mas a identidade, o prazo de entrega é de 30 dias. Naturalmente, isso é um serviço sem ônus para o cidadão. Sim, um serviço totalmente gratuito para a população. E qual é o horário de funcionamento da Casa do Cidadão e onde é que fica a Casa do Cidadão para que o nosso telespectador, né, possa procurar? A Casa do Cidadão funciona de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Nós ficamos situados aqui na Barbosa de Freitas, esquina com Pontes Vieira. Mirla, ano passado, quantas pessoas procuraram o serviço da Casa do Cidadão? Eu digo em 2013. Em 2013, nós atendemos 14.170 pessoas. Como é o atendimento? É por chegada, tem uma senha? Isso, nós limitamos senha até o horário de 4h30 da tarde. Uhum. E como é o contato que se faz com a Casa do Cidadão? Deixa aí para a população os telefones e e-mail. O telefone é o 3277-2782 e o 3277-2786. Obrigada, Mirla, pelas suas explicações. E fica aí a dica. Procura a Casa do Cidadão. Aqui você será bem atendido. A Assembleia Legislativa está atento a todas as situações que venham a melhorar a qualidade de vida e de atendimento à população do estado do Ceará. E assim encerramos mais um programa Mulheres no Parlamento. Esperamos que tenham gostado dos temas aqui abordados. De qualquer forma, participe, mande sua sugestão de pauta para o e-mail abaixo do vídeo. E assista ao programa toda quinta-feira, às 20h30, com reprise no domingo, a partir das 18 horas. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Lá de Hollywood são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.